Olá pessoal, vamos continuar nosso curso de gestão de pessoas, né? Aula importantíssima. Vamos fazer vários exercícios, tá? Banca ESAF, perdão, banca FCC, banca do CESP, inclusive banca da UFMT, que é a nossa universidade aqui, e outras bancas mais, né? Gente, isso aqui é um assunto, é o assunto predileto de ser cobrado nos concursos públicos pelo examinador. Os principais teóricos de gestão de pessoas. No seu edital tiver escrito lá, ó, gestão de pessoas, você tem que fechar um bloco de conteúdos. E o professor, aqui, metodologia minha, de 13 anos que eu sou concurseiro profissional, para explicar esse assunto. Então eu dividi, primeiro bloco lá, gestão de pessoas, considerações iniciais. 2, os principais produtos de gestão de pessoas. E agora, os principais teóricos. Professor, completa? Não, falta mais uma, para você, quando tiver lá, gestão de pessoas, mais um assunto para vocês, que é a gestão estratégica de pessoas. Esses 4 assuntos, gente, é básico, despenca com concurso público. E esse assunto aqui é muito gostoso, cara. Principais teóricos de gestão de pessoas. O que você pode entender desse cara aqui? É muito simples. Quem são os principais autores, os principais pensadores que escrevem gestão de pessoas? E a partir do momento que esses caras escrevem essas obras fantásticas de gestão de pessoas, vai se desenvolver toda uma ciência, toda uma metodologia e ferramenta com base nela. Papo sério, prof. Papo sério. Então bora, vamos lá, vamos continuar esse nosso estudo. Vamos lá, vamos estudar aqui. Vem comigo. Primeira coisa, nós estamos estudando gestão de pessoas e não recursos humanos. Lembre-se da nossa primeira aula das considerações iniciais. Recursos humanos você é considerado mais um recurso da organização. Pergunto para vocês, aqui é aula de administração também, quais são os recursos de uma organização? Isso, primeiro, recursos materiais, recursos orçamentários, de produção, financeiros e assim por diante. E quando você coloca recursos humanos, você coloca o quê? As pessoas nesse mesmo patamar de recurso. Só que o que aconteceu? As organizações foram evoluindo e perceberam que realmente o que faz diferença são as pessoas, cara. E é verdade, eu confio nisso plenamente, cara. Eu tenho uma convicção disso, que quem faz a diferença são as pessoas. E a partir do momento as pessoas deixaram de ser, então, considerados recursos e passaram a ser considerados o quê? Um ser humano. E esse ser humano, que são as pessoas nas organizações, produz o capital intelectual. O capital humano está inserido no capital intelectual da inteligência coletiva. Assim sendo, pessoas representam maior vantagem competitiva da organização. Cara, qualquer pergunta no sentido que mais gera vantagem competitiva nas organizações, o cara vai falar que é o supercomputador. Não é o supercomputador. São as pessoas que geram vantagem competitiva nas organizações. Atenção, cara, isso aqui é o modelo mental que você tem que levar para a prova de concurso. Quem que produz vantagem competitiva? São as pessoas. Por que são as pessoas? Porque somente as pessoas produzem o quê? Capital intelectual, capital da inteligência, capital do novo, da criatividade. Isso que é o diferencial competitivo, cara. Papo reto, prof. Papo reto, meu. Olha aí, cara, gostoso pra caramba, né? Nossa senhora, muito legal gestão de pessoas. Temos que estudar a evolução do pensamento administrativo. Lá nos primórdios, nós já estudamos isso, né, em aulas anteriores, principalmente na aula de administração, nós vimos que é o seguinte: a administração é uma ciência recente, nós sabemos disso, né? É uma ciência recente. Ela passou a ser ciência quando? A administração. Passou a ser ciência quando tivemos aqui o movimento do Taylor, do Fayol, não é isso? Do Taylorismo, do Fayol.
E nesse movimento inicial, né, passou as organizações a ser objeto de estudo da ciência de administração. Nessa ciência de administração, no início, considerava as organizações como máquinas. É isso, como máquinas. E a pessoa era uma peça de uma máquina. Quando essa peça não está produzindo, você substitui, pronto. É isso que nós estudamos? Logo depois dessa teoria, veio uma teoria chamada Teoria das Relações Humanas. A teoria das relações humanas ela é diferente. A teoria das relações humanas, ela vai focar no quê? Ela vai focar no ser humano, cara. Ela vai focar no ser humano. Vai falar o seguinte, que as pessoas conseguem produzir mais do que o modelo anterior que considera as organizações como máquinas. Então essa escola é chamada Escolas da Teoria das Relações Humanas. Relações humanas. Ela foi desenvolvida a partir de 1927, tá certo? Uma pesquisa conhecida como Hawthorne. O que é Hawthorne? É um bairro na cidade de Chicago, onde se desenvolveu essa pesquisa, conduzida por quem? Elton Mayo. Surge o humanismo nas organizações. Então isso aqui foi o quê? A primeira escola, a primeira vez que considerou as pessoas como diferencial competitivo. Só que essa teoria, ela é muito importante, cara. Ela é muito importante, essa teoria. Essa teoria, ela é muito importante. E o que acontece com essa teoria de ela ser muito importante? Essa teoria ela é importante e, além disso, acontece o seguinte: ela é importante, mas ela não foi completa. Ela não satisfaz. Por quê? Porque ela é considerada paternalista. Como assim paternalista, professor? Paternalista é uma relação de pai e filho. E nas organizações não podem ter uma relação de pai e filho. Nas organizações tem que ter uma relação profissional. Profissional. Ou seja, não deu certo, mas ela foi importante? Foi. Foi tão importante que logo depois vem a segunda grande escola, tá certo? Que é chamada de teoria comportamental. Que ela desenvolveu-se a partir de 60. E nessa escola nós temos os principais autores de gestão de pessoas. E nessa escola é que tem o maior número de questões, que é a teoria comportamental. Há diversos grandes pensadores nessa escola, tá? Então vamos estudar primeiro aqui a teoria das relações humanas, tá? E depois vamos estudar a segunda escola aqui, que é a teoria comportamental. Teoria comportamental, né? É o seguinte, professor, essa aqui é a mesma aula que tem lá na aula de administração geral? Não é, cara. Não é. É claro que muitos desses caras aqui fazem parte daquela aula, mas essa aula aqui ela é específica para a gestão de pessoas. Por exemplo, aqui você vai estudar a teoria das expectativas de Veron, lá não tem. O grid, tá? O RAID. Você vai estudar também aqui, vamos estudar aqui teoria da equidade. Da expectativa da equidade é nova, eu incluí agora nessa regravação que eu estou fazendo para vocês aí. Por quê? Porque teve duas questões da FCC que cobraram esse assunto, que eu falei, não, esse aqui é um assunto que eu tenho que incluir na minha grade, porque se a FCC cobrou, ela pode repetir essa questão de maneira diferente. Então a gente incluiu na grade aqui. E todas as aulas que o professor regrava, que atualiza, eu sempre procuro trazer. Eu sempre estou antenado, ligado em questões de concurso, cara. Então eu pego uma prova, né? Tá lá, teoria da equidade. Puxa, a teoria da equidade não fazia parte de onde? Do meu material didático. O que eu faço? Automaticamente eu incluo esse assunto na minha agenda de concurso. Para quê? O meu foco é muito simples. O meu foco, o meu desejo é o seguinte, é fazer o seguinte, é fazer que você tenha que você esteja blindado. Que você esteja preparado para fazer qualquer questão de concurso. Agora, isso é um trabalho lento e gradativo. Bora, prof! Vamos estudar então primeiro. Escola das Relações Humanas.
O que tem que saber? Primeira coisa, o psicólogo chamado de Elton Mayo conduziu a experiência de Hal Thorne, né? E a segunda grande escola é a teoria comportamental. Tá? Essa teoria comportamental até hoje persiste. Os seus principais pensadores, cara, Maslow, teoria das necessidades. Herzberg, fatores, não é isso? Fatores motivacionais, higiênicos. MacGregor, teoria X, teoria Y. Questões de concurso, o cara troca o Herzberg por MacGregor. Likert, os sistemas administrativos. Crisógenes, enriquecimento do cargo. Lenin, cai bastante, virou moda da FCC cobrar esse cara, já a ESAF vai estar cobrando, ESAF não, o CESP vai estar cobrando esse sujeito aí, inclusive outras bancas, o ESAF pode cobrar, o FMT, todas elas, Sens Gran Rio. O Lineker vem o quê? Vem no processo de mudança. Aqui nós vamos falar o quê? Do congelamento, mudança e recongelamento. Professor, isso é coisa de física, não é coisa de administração, cara. Cai em concurso, cai. E se o cara não sabe, o cara não acerta uma questão dessa, meu. Break Motor, que é o grid gerencial, o RAID, vamos estudar. Pronto, tá? Outra coisa importante, cara, essa aula aqui dos principais teóricos, você tem que completar essa aula com a teoria de liderança. Elas são muito vinculadas, né? Lá eu vou abordar alguns outros pensadores, autores da administração, que falam sobre o que? Teoria da liderança, que contribui com essa aula aqui. Tá? Ok? Então, bora, vamos estudar primeiro. Primeiro cara aqui, relações humanas. Tá? Então, é o seguinte, essa teoria, ela nasceu para falar o seguinte, a ideia da teoria, ela nasceu em que contexto? Vamos lá, que contexto? Nós tínhamos antes a administração científica de Taylor e Fayol. O Taylor e o Fayol enxergava a organização, principalmente o modelo taylorista, como uma máquina. Então as coisas tinham que ser feitas padronizadas, coisas repetitivas, o funcionário era um especialista, o funcionário, o empregado, era uma peça de uma máquina. Isso é retratado naquele filme chamado Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. É que o cara é o especialista, né? Pronto. Qual que é o objetivo da teoria clássica? A máxima eficiência das organizações, produção, dinheiro, produzir mais. Só que ele considera o homem o quê? Uma peça. E quando uma peça da sua máquina estraga, o que você faz? Você substitui, você troca. Aí vem esse cara aqui, o Elton Mayo, e fala o seguinte, não só de pão vive o homem. Que se você considerar as pessoas, o homem, o ser humano, irá produzir mais resultados que o modelo anterior. E ele chamou essa teoria dele de teoria das relações humanas. Professor, você já explicou isso na aula lá de administração geral? Já, mas eu vou repetir essa explicação para martelar esse assunto para vocês, porque lá na frente eu vou utilizar esse conceito. Então ele utilizou, ele teria provar que as pessoas conseguiriam produzir mais do que o modelo anterior. Então ela surgiu, aqui a teoria das relações humanas, ou a escola humanística da administração, surgiu nos Estados Unidos, como consequência das conclusões da experiência de Hal Thorne desenvolvida por Elton Mayo e colaboradores. Foi um movimento de reação e oposição à teoria clássica da administração. Teoria clássica da administração, quem que você tem que saber? Nós temos que saber de quem, ó? Do Taylor. Do Fayol. Opa, Fayol não é assim que escreve, professor? É assim, Fayol. Outro cara importante, ó, Ford. São os principais expoentes do que? Da teoria clássica da administração, Taylor e Fayol. Então nasceu para quê? Para se opor a esse sistema, não é isso? Professor, e aí você vai explicar essa teoria toda? Cara, eu vou passar por cima essa teoria. Mas vou explicar uma coisa básica para vocês. Isso, né? Então é o seguinte, cara,
Como é que foi essa experiência de Hawthorne? Ela foi várias experiências aí que aconteceu, né? Foram, salvo engano, foram 12 experimentos fundamentais, né? Então o cara pegou o Elton Maio, fez 2 células A e B nessa fábrica que ficava lá no bairro de Hawthorne, em Chicago. Era uma fábrica que fabricava lâmpadas. Não sei se vocês lembram aquelas lâmpadas incandescentes que tinha aquele ferrinho, aquele filetezinho, não é isso? As lâmpadas na época eram montadas manualmente, não tinham máquinas, né? E agora, papo reto, quem que é melhor para colocar aquilo ali, fazer aquele trabalho repetitivo? Homens ou mulheres? Delicadeza, não é isso? Quem? As mulheres. Então era uma fábrica de mulheres. Aí o Elton Maio pegou a célula A e na célula A se aplicou o método de administração chamado taylorista de produção. Na célula B, utilizou esse método de experiência, sendo que A jamais soube que B existe, e B jamais soube que A existe. E na célula B, ele fazia o que? Os experimentos. E no final do dia, contavam-se quantas lâmpadas tinha produzido A e quantas lâmpadas tinha produzido B. E aí chegava-se no resultado. A primeira experiência foi o seguinte: o cara aumentou a intensidade da iluminação. Pergunto para você, aumentou a produtividade de B ou não? Não aumentou. Foi fracassada essa primeira experiência, primeiro experimento. Por que, professor, que foi fracassado? É muito simples, cara. Porque quando você aumenta a intensidade da luminosidade, você entende o seguinte, que você tem que produzir mais. Mas logo você se acostuma com esse padrão de claridade e volta à produção normal, às vezes até você diminui a produção. Então não é um fator motivacional, né? Agora, é um fator importante para o marketing. Por quê? Porque tem aquele impulso, não é isso? Tem aquela, por exemplo, cara, aquele afã, né? Você vai no supermercado, cara, a gôndola, tem uma lâmpada na gôndola, não precisa daquela lâmpada, né? Mas ele coloca a lâmpada na gôndola e quando você olha o produto, vê aquela lâmpada lá, você vê uma claridade, você vê uma apresentação melhor. Ou seja, essa teoria, esse experimento vai ser muito utilizado lá no marketing. No marketing ela vai ser bastante utilizada, esse cara. Então não deu certo. Segunda experiência do cara, o Elton Maio pegou e deu um intervalozinho de 15 minutos de manhã e 15 minutos de tarde. Pensem comigo, 15 mais 15 são 30 minutos. Ou seja, são 30 minutos a fábrica parada, são 30 minutos a menos de produção. 30 minutos menos de trabalho. Pergunto para vocês, meu amigo. Papo reto. Pergunto para vocês. A produção aumentou ou diminuiu parando 30 minutos? Aumentou. Ai, professor, eu sei fazer conta, é 30 minutos antes, mas é o seguinte, era no meio da manhã e no meio da tarde. A parava naquele momento que você estava ficando com aquela fadiga de trabalhar, você não estava rendendo mais. Aí você para 15 minutos, lava o rosto, vai no toalete, dá uma respirada, busca suas energias, faz a sua oração. Pronto, você se recompõe e você volta a trabalhar com aquele pique. Ou seja, com menos de 30 minutos de trabalho, o que aconteceu é o seguinte, a produção aumentou. Porque você quebra aquela fadiga, então foi bem sucedido. Aí o cara foi lá, colocou outro experimento, colocou um lanchinho de manhã, um lanchinho de tarde. Porque naquela época as pessoas saíram muito cedo, a carga horária de trabalho era muito extensas. A produção aumentou porque saco vazio não para em pé, não é isso? Coisa de nossas vó, que fala pra gente, não é isso? Tá? Outro experimento, começou a criar um símbolo, não só de pão vive o homem. Começou a premiar a funcionária, a melhor funcionária, e coloca a funcionária do mês, tira uma foto dela, e coloca lá, olha aí, coloca em exposição
no quadro bonitinho dentro da organização, a pessoa se sente orgulhosa de estar ali, a funcionária do mês, exemplo. Então as pessoas se esforçavam para ser a funcionária do mês. Deu certo, deu certo. Outra experiência, professor. Outra experiência. Eles perceberam, cara, que as pessoas durante esse intervalo, elas conversavam entre si, faziam amizades. Aí. Existia o quê? Uma informalidade importante. Porque na teoria clássica só existia a formalidade. Existia o quê? Uma informalidade. Né? E aí o seguinte, que as pessoas fazem realmente amizade entre si. As pessoas começaram a marcar churrascos, não sei o quê, happy hours, começaram a se interagir, fazer amizade. Aí vem a cartada de mestre. O que aconteceu? Ele instituiu uma meta coletiva e uma meta individual. Então é o seguinte, o grupo fechou, nós vamos bater o nosso recorde de esse mês de produção. Bacana, bacana, tá? Então tá todo mundo lá montando lâmpada. Aí, o cara olha do lado, uma funcionária, ela tá o quê? Ela tá entrando com aquele processo de fadiga, tá. E ela vai lá, opa, bora, leitinho das crianças, todinho. Ou seja, dá aquela palavra de incentivo, ela volta a produzir. Então o grupo se autocontrola, e aumenta a produtividade. Deu certo? Claro que deu certo. Tem mais. Por exemplo, quando a pessoa está doente, está produzindo pouco, o que acontece? As outras pessoas trabalham um pouco mais para compensar a fragilidade da colega. E assim por diante. Deu certo. Então explodiu a produção, cara. Tá aí. Então conseguiu provar que o quê? Conseguiu provar que as pessoas são mais importantes, que esse modelo é mais produtivo. Só que não foi totalmente aceita essa teoria. Por que não foi totalmente aceita? Porque é considerada ingênua. Deu muita moral para o funcionário. Aí o cara vai lá, apresenta o atestado, não sei o quê. Por quê? Porque começou a ter uma relação muito social e ali um ambiente profissional. Então ele fala que teve relações paternalistas. Paternalistas é de pai para filho. E na organização tem que ser o quê? Tem que ser profissional. Pronto, vamos lá. Pressupostos dessa teoria. Com a teoria das relações humanas, surge uma nova concepção sobre a natureza do homem. O homem social, que se baseia nos seguintes aspectos. Primeiro, os trabalhadores são criaturas sociais complexas, dotadas de sentimentos, desejos e temores. Olha só. Os trabalhadores são criaturas sociais complexas. O que significa sociais complexas? Que o cara tem um tal de sentimento. Esse sentimento pode ser expresso por alegria, decepções, tristezas e assim por diante. Dotado de sentimentos, desejos, temores. Se o cara está com sentimento positivo, ele vai trabalhar bem. Olha aí. Se ele acha que o trabalho dele é recompensado, que é valorizado, que é útil, ele se esforça. 2. As pessoas são motivadas por necessidades humanas e alcançam suas satisfações por meio dos grupos sociais que o interagem. Olha aí. As pessoas são motivadas por necessidades humanas. Não só de pão vive o homem. Alcançam suas satisfações por meio de grupos sociais que se interagem. A pessoa quer fazer parte daquele grupinho. Não é isso? Não está lá, o grupo não aceita aí. Interações. Informalidade. O comportamento dos grupos influenciado pelo estilo de supervisão da liderança. Exatamente. Isso aqui eu vou te mandar outra coisa para vocês colocarem na cabeça, cara. Para não esquecerem. Os funcionários sempre se espelham na onde? Na liderança. Então, se você tem uma liderança estressada, que fala palavrão, que não sei o que, seus subordinados tendem a se espelhar no chefe. Se tem um cara tranquilo, um cara empreendedor, os funcionários tendem o quê? A se espelhar na liderança.
Isso influencia no comportamento. As normas sociais do grupo funcionam como mecanismos reguladores do comportamento dos grupos. Olha aí. O grupo impõe uma norma social. Professor, não estou entendendo, professor. Tudo bem. A mulherada lá se reuniu, vamos fazer um churrasco na casa de Beltrana. E combina. Todo mundo lá leva alguma coisa. Já ó, você vai levar a mandioca, o arroz, a carne, não sei o que, o churrasqueiro, enfim, cada um vai levar alguma coisa. E fulana tinha que levar Coca Zero. 3 Coca Zero, 3 garrafas de Coca Zero. Não levou. E aí, pode ter certeza que o grupo vai regular o comportamento dessa pessoa, não vai mais convidar essa mulher, ela vai se sentir excluída, tá aí. É a regulação do grupo. É, prof, meu. Conclusão de Hawthorne. Primeiro, o nível de produção resultante da interação social. Então, se você tem um ambiente, um clima favorável, você vai ter um nível de produção bem elevado. O comportamento social dos empregados, olha aí, o empregado é o que? Um ser humano, um ser social, homem social. Se cai na prova homem social, você vai marcar a teoria das relações humanas. Recompensas e sanções sociais, não só de pão vive o homem. Então, quando a mulher ela se esforçou para colocar a foto dela com a funcionária do mês, é o que? É uma recompensa social. Quando, no caso, excluir a mulher do churrasco, está tendo o quê? Uma sanção social. Grupos informais, para mim, é um dos principais pontos dessa teoria, porque no modelo anterior era somente o quê? A formalidade. E agora temos o quê? O fator da informalidade nas organizações. Relações entre pessoas humanas. Importância do conteúdo do cargo. O que é a importância do conteúdo do cargo? O cara tem que se sentir feliz naquilo que ele faz. No modelo taylorista, cara, lá no filme do Charlie Chaplin, não é isso? Ele era o quê? Apertador de parafuso. Ele era especialista em apertar parafuso. Ele saía da empresa, ele ia tomar sua cerveja no boteco. O cara perguntava, o que você faz? Ele responde, trabalho na fábrica. Ele não tem coragem de falar que ele era apertador de parafuso. Então é o seguinte, importância do conteúdo do cargo. Vou dar o meu exemplo, eu amo ser professor. Então olha, meu conteúdo do cargo, não é isso? Olha aí a importância, então se sentir bem naquilo que você faz. ênfase nos aspectos emocionais, o ser humano é um homem emocional. Para finalizar, o examinador pode querer saber de vocês, dessa grande teoria, a diferença da teoria clássica e da teoria das relações humanas. Teoria clássica trata a organização como máquina. Relações humanas trata a organização como um grupo de pessoas. Clássica enfatiza as tarefas ou a tecnologia. Humanas enfatiza as pessoas. Clássica, inspirada em sistemas de engenharia, Taylor, Fayol, Ford, todos eram engenheiros. Teoria das relações humanas, inspirada em sistema de psicologia, Elton Mayo era psicólogo. Autoridade centralizada da desconfiança total, na clássica, já nas relações humanas, é uma delegação de autoridade. Linhas claras de autoridade, manda quem pode, obedece quem tem juízo, teoria clássica. Autonomia do empregado. Especialização em competência técnica, o cara é o cara especialista, né? Confiança e abertura. Acentuada divisão do trabalho. ênfase nas relações entre as pessoas. Confiança nas regras e regulamentos. Confiança nas pessoas. Clara separação entre linha e staff. Dinâmica grupal e interpessoal. Introdução à teoria de administração, Hidalberto Chiavenato.